psicólogo responsável pela avaliação psicológica e perito examinador do trânsito pela Universidade do Estado de Minas Gerais em 2001, pós-graduação em avaliação e diagnóstico psicológico pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais em 2013 e pós-graduação em avaliação neuropsicológica pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, especialista em avaliação psicológica. Atualmente é professor nos cursos de pós-graduação do IESP e UMG e ministra cursos de extensão pelo ciclo SEAP. Atuou como psicólogo perito examinador do trânsito e responsável técnico de clínicas credenciadas ao DETRAN Minas Gerais. Psicólogo credenciado junto ao DETRAN e à Polícia Federal. Sócio fundador e atual diretor executivo da Sociedade de Avaliação e Mensuração Psicológica de Minas Gerais, SAPS-MG. Com essa lista enorme, vamos iniciar a nossa entrevista. Ok. Faltou aí na lista da informação em psicologia humanista também. Olha você vê. Foi anterior a tudo. Foi anterior a essa parte toda aí que você disse. Foi em 98, se eu não me engano. Eu fiz a formação. Okay. Então, a gente pode falar. Só acrescentando aí. Tá. A primeira pergunta é como é realizada essa avaliação? Bom, então, o processo de avaliação, ele, né, para manuseio de arma de fogo, eu vou colocar dessa forma, porque ela pode ser, eu vou sempre falar manuseio de arma de fogo, porque ela pode ser para o registro de uma arma de fogo junto à Polícia Federal, pode ser para porte de arma de fogo, pode ser para atirador desportivo, que aí já é no Exército, né, para caçador ou colecionador de armas, que também são feitos registro no Exército. Tá? E tem as renovações desses registros que as pessoas que têm a arma têm que fazer. Então, as avaliações são feitas nesses momentos, quando a pessoa vai registrar uma arma, seja na Polícia Federal ou no Exército, ou a renovação desse registro também da mesma maneira. Então, é um processo, né, inicial, a pessoa tem que passar por essa avaliação para que depois ela possa conseguir fazer o registro. Sem avaliação, ela não consegue registrar. Então, esse é o processo. Quer que descreva mais ou vocês vão perguntar alguma coisa mais específica de avaliação para frente? Agora a gente vai perguntar quais são os procedimentos. Tá. Bom, os procedimentos, né, para essa avaliação, a pessoa, quando ela entra no site da Polícia Federal, tem uma aba lá referente a armas, ela vai procurar quem são os psicólogos credenciados, né, que podem fazer essa avaliação. Somente psicólogos credenciados à Polícia Federal podem fazer esse tipo de avaliação. Então, tem lá uma listagem, a pessoa procura aquela que está mais perto, né, ou aqueles que estão registrados mais perto, para poder agendar, né, a avaliação. Esse agendamento ele só pode ser feito com 72 horas de antecedência. Então, quando a pessoa vai agendar, por exemplo, hoje é terça, ela só consegue agendar a partir de sexta-feira, porque a gente tem que comunicar à Polícia Federal esse agendamento. Então, tem que passar o nome, o CPF da pessoa que vai, né, vai ser feita a avaliação e o horário da avaliação. Isso porque, caso a Polícia Federal resolva fazer uma fiscalização, eles sabem o horário que está sendo feita a avaliação e eles podem, por exemplo, chegar aqui no meu consultório e ver se eu estou fazendo a avaliação adequadamente. Tá? Então, tem essa parte, né, que tem que ser feita dessa maneira. E a gente, além disso, tem legislações específicas, né, e aí são várias legislações nacionais, legislações específicas do Exército, legislações específicas da Polícia e do próprio Conselho Federal de Psicologia que a gente tem que estar atento. Então, a gente tem, né, da Polícia Federal, eles têm uma instrução normativa específica que vai dizer a bateria mínima que tem que ser utilizada para avaliação psicológica. É claro que aí cabe ao psicólogo ele ter noção de avaliação psicológica para poder entender as características que são necessárias para cada um desses casos que eu disse, né? Por exemplo, para registro de arma de fogo para defesa, né? Pessoal, ou que seja para atirador de clube desportivo, para vigilante. Cada uma dessas pessoas tem características, né? Dessas, vou dizer, funções, não é bem função, mas dessas categorias de registro da arma de fogo, exigem características específicas do candidato e que o psicólogo tem que estar atento para escolher os testes mais adequados para fazer essa avaliação.
Então, a gente tem que estar atento a essas legislações e, além disso, né, conhecer bem os instrumentos psicológicos para poder saber qual deles vai pegar mais adequadamente aquelas características que têm que ser levantadas no processo avaliativo. Não sei se respondi. Qualquer coisa, né, se pedir, pode pedir para complementar. Daqui a pouco o Luiz vai perguntar sobre quais são os instrumentos, mas aí a gente gostaria de saber um pouquinho da legislação. Bem pouquinho, menos possível. Bem pouquinho, extenso, tá? Né? É uma aula. É porque é muita legislação. Não era. Né? A gente tinha uma legislação específica nacional, que é o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, que ela ainda está válida, né? E ela é que rege tudo. Né? É o fundamento, a base para tudo que a gente vai fazer. Então, essa lei a gente tem que ter noção, por enquanto, né? Existe um projeto de lei em andamento no Congresso para justamente alterar, que é uma tentativa do Bolsonaro para que isso seja alterado. E tinha uma outra específica, né? Um outro decreto, antes dos atuais, que também estava válido, e que então a gente tinha uma lei e um decreto especificamente nacional que diziam dessa questão da avaliação psicológica para arma de fogo. E aí, depois da entrada do Bolsonaro, a gente teve uma variância, né? Ou vou colocar como uma instabilidade nesse sentido, porque a cada momento surgem novos decretos, né, na tentativa do presidente de facilitar o acesso às armas de fogo. E aí é o que o presidente está fazendo, né, para tentar que a população tenha mais acesso ou facilmente acesso às armas de fogo. E esses decretos vêm vindo desde 2019, né, um crescente, eu acho que já foram, agora não vou conseguir contabilizar, mas já foram mais de provavelmente 20 decretos só nessa tentativa. E aí, quando ele lança um decreto, tem um recente que foi lançado no mês passado, mas que está em processo de ser derrubado, né, pela Câmara, justamente nessa tentativa dele de facilitar, porque implica em várias questões para a segurança nacional, inclusive. Então, a gente tem que pensar, né, quando a gente trabalha, tem que ter esse conhecimento, né, das legislações nacionais. Aparentemente, por enquanto, da Polícia Federal continuam as mesmas, né, só os decretos do presidente, mas a IN 78, que aqui rege o nosso trabalho enquanto psicólogo, né, na avaliação psicológica nessa área, ela permanece. Até porque não adianta muito o pessoal da Polícia Federal alterar uma instrução normativa e logo em seguida vir um decreto que derruba aquilo. Então, eles têm que esperar ter uma estabilidade na legislação nacional, né, para poder justamente depois lançar uma outra que seja para direcionar o trabalho do psicólogo. Então, a gente fica meio que perdido, o psicólogo tem que ter muita experiência realmente com avaliação psicológica para poder lidar com isso. E, é claro, uma coisa que a população hoje em dia não gosta muito, gostar de ler, porque a gente tem que ler os decretos, entender as coisas que estão sendo modificadas, para não incorrer em falta ética ou técnica aí durante o processo de avaliação. Então, a gente tem, né, a Lei 10.826, como eu disse, que ela continua válida, embora esteja tramitando uma para alterá-la, né, e os novos decretos do presidente tentando alterar, né, facilitar esse acesso. Além desses decretos, a gente tem, como eu disse, a legislação da própria Polícia Federal, a gente tem a IN 78 e algumas específicas, né, que não dizem diretamente da avaliação psicológica, e da mesma forma, para o Exército, a gente tem algumas específicas, né, que não vão dizer diretamente da avaliação. Na Polícia Federal, a gente tem mais específico, mais voltado para vigilante, né, para avaliação de vigilante, o tempo que tem que ser feita essa avaliação e tudo mais. Tá? Então, a gente tem, e aí, isso tudo junto ainda com as legislações específicas do Conselho Federal de Psicologia, né, que vai dizer do trabalho do psicólogo, o que a gente pode eticamente fazer ou não, né, quando tem uma legislação, a 18 de 2008, que é uma resolução do Conselho Federal, que fala especificamente da avaliação psicológica no contexto de arma de fogo. E aí que a gente não pode se vincular às empresas, por exemplo, de vigilância, ou aos clubes de tiro para poder, né, ser contratado por eles, ser um funcionário para poder fazer a avaliação. Justamente porque aí teria viés, né, no processo, né, de pressão, por exemplo, do clube de tiro para que a gente liberasse todo mundo, ou da empresa de vigilância para que também a gente desse ar para todos os vigilantes, para que eles não tivessem que afastar
ou pagar por esse afastamento, né, dos candidatos, né, ou dos vigilantes aí. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, tem que ter essa noção. É claro que, além dessas específicas, existem legislações mais gerais do próprio Conselho Federal de Psicologia relacionadas à avaliação psicológica. Então, a gente teve em 2019, a 9 de 2019, que fala, né, dos testes psicológicos, como deve ser feita a avaliação. Tem uma em 2018, desculpa, em 2020 2019 teve a que fala da produção de documentos, que a gente também tem que estar atento, porque a gente pode emitir atestados e, né, no caso, laudos referentes à avaliação psicológica. Então, a gente tem que saber as diferenças dos documentos, né, isso está nessa legislação, nas resoluções do Conselho Federal de Psicologia. Então, assim, por alto, é muita coisa. E, né, nacionalmente, a gente tem que acompanhar os decretos que o presidente lança, porque, né, sempre está alterando. O último ele ainda não entrou em vigor, são 60 dias para entrar em vigor, e é esse tempo justamente para que a Câmara e, né, o Congresso possam questionar a validade daquele decreto, né, antes dele começar a ser válido, né, e a sociedade também poder questionar, justamente por essas questões de segurança. Então, aí ele só passa a valer, se eu não me engano, a partir de abril, né, são 60 dias, então fevereiro, março, em abril, que ele passa a valer, mas até lá já tem vários processos contestando esse último, que liberaria a avaliação, que não precisaria ser psicólogos credenciados à Polícia Federal para fazer a avaliação para o Exército, para clube de tiro, né, que atualmente a legislação, um decreto feito pelo próprio Bolsonaro em 2019, em julho de 2019, né, dava conta de que para qualquer tipo de avaliação que fosse para manuseio de arma de fogo, tinha que ser psicólogo credenciado da Polícia Federal. E agora ele volta atrás e libera o clube de tiro, né, as pessoas que querem ir para clube de tiro, para ser avaliado por qualquer psicólogo que não seja credenciado, né, pela Polícia Federal, e também não tem tempo de formação nem nada exigido. Isso é um perigo, porque a pessoa não nada contra vocês, mas quando a gente é recém-formado, a gente não tem muita experiência com avaliação psicológica, com levantamento de características, né, de personalidade que podem ser indicativas ou contraindicativas, no caso, para o manuseio de arma de fogo, que é um risco. A gente sabe que há um aumento do número de crimes com arma de fogo, suicídios, feminicídio e vários outros tipos de, né, atrocidades que acontecem com os de arma, né? Então, por isso, há um cuidado nesse sentido dessa legislação de ser psicólogos credenciados, justamente porque a polícia, para ser credenciado, eles exigem pelo menos 2 anos de formação, tem que demonstrar que tem conhecimento dos instrumentos para poder fazer eles credenciarem o psicólogo. Acho que respondi. É muito importante tudo isso, né? Luiz, sua palavra. Bom dia, professor Rodrigo. Bom dia. Tudo bom? Bom, eu gostaria de saber um pouco, aproveitando esse embalo aqui, essa breve aula que o senhor nos deu sobre legislação, se existe possibilidade de recurso caso a pessoa seja considerada inapta nesse exame. O recurso ele é cabido em todas as instâncias, em qualquer momento do processo, né? Seja ele previsto em edital, seja a pessoa pode contestar sim a avaliação. Se ele receber um resultado de contraindicado, de inapto, né, para manuseio de arma de fogo, ele pode contestar, ele pode entrar na justiça e contestar aquele resultado. A própria IN 78, que eu falei, que é da Polícia Federal, ela diz que a pessoa, após 30 dias, ela só pode fazer uma nova avaliação após 30 dias. Então, não é algo que ela tenha que esperar muito tempo. Ela pode contestar pela questão de valores, até o resultado, mas... e aí isso vai ser um processo que, né, a justiça, a gente sabe que ela não é tão rápida assim, e dentro dos 30 dias ela consegue fazer uma nova avaliação que é muito mais rápido do que essa contestação com recurso. Para concurso público, sim, para agente penitenciário, que também tem que fazer avaliação para manuseio de arma de fogo e várias outras categorias, né, num concurso público talvez isso seja mais ágil nesse sentido. Mas no campo particular, da clínica particular, isso seria muito mais demorado,
E o candidato acabaria sendo prejudicado nesse sentido de tempo. Se ele quer ter a arma de fogo e entrar na justiça até o final do processo, né, acabar, dar uma dor de cabeça tanto para o psicólogo quanto para ele, né, ele esperar 30 dias para poder fazer uma nova avaliação seria talvez o mais adequado, mas o recurso é possível, sim. Perfeito. Passando para a próxima pergunta, eu gostaria de saber quais são os instrumentos utilizados nessa avaliação psicológica. Bom, qualquer instrumento pode ser utilizado. A gente tem, como eu disse, na IN 78, que vai reger o nosso fazer dentro, né, que é uma instrução normativa da Polícia Federal, ela vai dizer a bateria mínima que tem que ser utilizada para esse processo avaliativo. Ela não diz ou não descreve quais instrumentos, ela não nomeia o instrumento que será utilizado, mas categoriza o instrumento. Então, a gente precisa de 2 testes de personalidade, um expressivo e um projetivo, teste de atenção, né, difusa e concentrada, teste de memória auditiva e visual e, né, a entrevista semi-estruturada. Essa é a bateria mínima que a polícia exige. Tá? Então, seriam esses instrumentos. E aí vai da experiência do psicólogo, por isso eu falei anteriormente, né, do conhecimento que a gente tem que ter dos instrumentos para poder fazer essa escolha adequada. Porque tem que levar em consideração características do candidato, então, idade, escolaridade, porque tem instrumentos que as tabelas de normas, né, a normatização dele foi feita para populações específicas, por exemplo, então a gente tem um palográfico que vai até 60 anos, né? Então a gente tem que saber quais instrumentos permitem, por exemplo, que a gente avalie pessoas com 70, 75 anos e que, né, poderiam ser utilizados no caso que seja, né, uma pessoa de 75 anos que nos procure para avaliação. Então esse conhecimento é necessário, né, para justamente fazer essa escolha. Então não tem um teste específico. O psicólogo é quem vai fazer, levando em consideração essa exigência da IN 78. Né? É claro, como eu disse, que é a bateria mínima que a polícia exige. E a gente sabe, enquanto psicólogos que trabalhamos com avaliação psicológica, que isso não é o suficiente. Né? Então, a gente tem que acrescentar, eu, por exemplo, acrescento teste de inteligência, acrescento teste de impulsividade, de avaliação de agressividade, e por aí afora, porque são necessários, né, para a gente ter um conhecimento, né, da pessoa que está sendo avaliada e se ela realmente tem condições para ter uma arma de fogo. Porque eu tô, né, ao avaliar uma pessoa e dar né, a aptidão para ela, essa pessoa vai ter uma arma de fogo, mas ela não está só. Se ela for solteira, um pouco menos mal, vamos dizer assim, porque ela tem uma arma de fogo, ela pode usar isso de forma errada. Se ela mora, tem família, né, tem esposa, filhos, dependendo da idade dos filhos, a gente já vê muitas notícias aí de acidentes de crianças que pegam a arma e tem, né, para brincar e acaba tendo um acidente com a arma de fogo, dispara num coleguinha, ou se tem alguém com ideação suicida ou com, né, dentro da casa, é um risco. Então, além, né, para a sociedade, no Brasil a gente não tem tanto quanto nos Estados Unidos, mas já aconteceram vários casos de atiradores. Então, se essa pessoa tem um acesso à arma e leva para a escola, por exemplo, na faculdade, e resolve matar os colegas, né, é um perigo. Então, uma arma dentro de casa não é algo que seja simples, não é a arma que mata, são as pessoas, e por isso a gente tem que avaliar adequadamente a pessoa. Mas tendo acesso à arma, isso facilita muito para uma pessoa que não tem condição. Então, quanto mais a gente conseguir avaliar e levantar características do sujeito, melhor. Perfeito. Muito obrigado. Professor, gostaria de saber quais são alguns fatores que levam a considerar uma pessoa apta ou inapta para ter a posse ou porte de arma? Bom, a gente não tem muito bem uma padronização, embora a IN 78, que eu vou citar, provavelmente vocês vão ouvir esse IN 78 muito, né? Se vocês quiserem consultar o site da Polícia Federal, ou mesmo no Google, vocês conseguem ter acesso a ela e ver. Lá tem um dos anexos, o anexo E e o anexo F, são as características esperadas, tanto indicativas quanto contraindicativas para a população geral e para vigilantes. Tá? Então, a gente tem as características que a gente tem que levantar. Embora a IN 78 traga essas características, né, ela traz os construtos, os nomes dos construtos, ela não descreve esses construtos
por exemplo, que tipo de agressividade que a gente tem que avaliar, que tipo de impulsividade, ou, né, qualquer outro, né, construto que ela liste lá não tem a descrição. Então, isso é um dos problemas da IN, que deveria ser sanado, mas, como eu disse, ainda com essa mudança de legislação é difícil eles lançarem uma nova, justamente porque pode ser que, né, no próximo decreto não seja necessária avaliação psicológica para manuseio de arma de fogo. Então, nunca se sabe o que vai vir. Então, por isso ainda não foi alterado, modificado. Mas eu sei que, por exemplo, existe, né, um grupo de estudo no próprio Conselho Federal de Psicologia, junto com a Polícia Federal, para poder fazer esses ajustes na instrução, numa próxima instrução normativa, para adequar essas questões. Então, o que a gente tem atualmente são essas características, essa listagem que a gente tem que considerar. Então, tem nível de atenção, por exemplo, tem que ter atenção, bom nível de atenção concentrada e difusa, as características de personalidade, ter bom controle da impulsividade, da agressividade, da emotividade, tem que ter a questão de sociabilidade. Isso vai variar de cada uma, né, para vigilante, para a população normal, geral, vamos dizer assim. E para vigilante, por exemplo, eles colocam transtornos, né, específicos aí que o vigilante não pode apresentar. Entretanto, né, eu dou cursos de avaliação psicológica para manuseio de arma de fogo, eu costumo falar com os psicólogos que tanto as características que para a população geral quanto para a vigilante, elas não são separadas. Né? A intensidade para cada um, por exemplo, a pessoa que quer para defesa pessoal é diferente do vigilante, porque o vigilante, às vezes, ele vai lidar com público, né? Por exemplo, um vigilante de banco, diferente de uma pessoa que vai para a defesa pessoal, que a arma vai ficar em casa. Então, mas não significa que essa pessoa que está em casa não tenha que ter sociabilidade. O nível esperado para ela é um pouco, não precisa ser o mesmo, né, tão alto quanto é para um vigilante, que tem que ter uma capacidade de lidar com o público muito maior. Né? Então, esses entendimentos a gente tem que ter. Embora esteja separado na IN, a gente sabe que essas características elas, né, fazem parte para qualquer pessoa. Só a intensidade que vai ser avaliada, que a gente tem que considerar na hora do processo avaliativo, é que vai variar. Tá? Então, assim, não tem muito bem específico, tem, como eu disse, essa listagem lá na IN 78. Então, eu acho que seria uma lista de palavras grande, eu posso até lê-las aqui para vocês, mas né, fica essa lista de palavras, mas que, né, depende muito do psicólogo, de saber definir o construto que ele vai ter que avaliar. Perfeitamente. Que aula, hein? Professor, assim, diante de toda a sua experiência, você mudaria algo nessa avaliação e em todo o procedimento geral, assim? Se sim, o que mudaria? Sempre. A gente sempre muda. Né? A legislação, ela vem num determinado momento, ela reflete um contexto, e essa IN 78 ela é de 2014, já temos aí 7 anos, né? Agora chegando a 7 anos, que ela foi em maio de 2014, então chegando a 7 anos, ela já está defasada, como eu disse, os decretos vêm acontecendo e ela não tem acompanhado, né? E ela já começou defasada, né, porque ela foi, por exemplo, essa lista de características que tem que ser avaliadas, ela foi numa pesquisa que foi feita em 2013. De lá para cá, a gente já avançou, né, na produção de instrumentos psicológicos, conhecimento de avaliação psicológica e mesmo né, dentro do processo de manuseio de arma de fogo. Então, ela já está defasada e, com certeza, tem que ter alterações. Né? Então, além da IN 78, essa definição mais específica ou um estudo mais apurado do perfil psicológico da pessoa que quer ter uma arma de fogo, né, ser apresentado, e aí as características que têm que ser levantadas, né, e tudo mais. Isso seria uma alteração que eu faria. E no processo também, né, porque a avaliação, as pessoas vêm, elas querem a avaliação em um dia, na hora, né, e o resultado na hora. O melhor tipo de avaliação psicológica é aquela que a gente, né, é longitudinal, né, seria dito dessa maneira, que ela, né, teria várias sessões para poder fazer esse processo, para que a gente possa aplicar, corrigir adequadamente os testes, fazer o levantamento adequado, né, então de pelo menos 3 a 4 sessões para esse processo avaliativo, que ela não fosse estanque em uma sessão e pronto. Tá?
Então, isso eu também mudaria, né, na legislação, que aí a pessoa que quisesse ter uma arma de fogo, ela tivesse que ter a disponibilidade para pelo menos 3 a 4 sessões para ela comparecer ao psicólogo para fazer essa avaliação e o psicólogo poder conhecer, né, mais aprofundadamente aquela pessoa antes de liberar uma arma de fogo. Isso é o que eu acho principal. É claro que existem outras coisas. Na própria 10.826 tem algo que foi lançado, eu acredito, de forma errada, né? Mas por uma questão econômica, realmente. Então, a gente tem um teto máximo para avaliação psicológica que a gente pode cobrar de acordo com a tabela do CFP. Isso está em lei. Então, não pode cobrar mais daquele valor. E o valor, né, da tabela hoje do CFP, se eu não me engano, o valor médio para avaliação para manuseio de arma de fogo está em 400, quase 500 reais, alguma coisa assim. Só que não tem um valor mínimo. O ideal seria que a gente tivesse um valor mínimo e não um valor máximo, né? Porque justamente a gente tem pessoas que vão cobrar 50 reais, 30 reais por uma avaliação psicológica com essa responsabilidade, que é dar uma arma de fogo, né? Possibilitar a pessoa que tem uma arma de fogo, e essa pessoa cobrar 30 reais, 40, 50 reais, ela com certeza ela não vai fazer investimento em conhecimento. Ela não vai participar de cursos, ela não vai procurar aprimoramento através de congressos, né, comprar livros, nada disso, porque é um valor muito baixo. E a probabilidade é que ela vai fazer a correção e o uso desses instrumentos também de forma errada. Então, quando a gente garante um valor mínimo, a gente garante também que essa pessoa tenha, né, o psicólogo tenha condições de investir em conhecimento para que ele possa aprimorar o processo avaliativo dele, né? Então, isso é uma das coisas, mas quando a gente muda a lei, né, por exemplo, essa lei ela garante muitas coisas, ela mudou a idade, por exemplo, mínima para quem quer ter arma de fogo, passou de 21 para 25 e por aí afora. Tem diferença na legislação do Exército, que é para clube de tiro, que aí não é essa idade, aí pode ser até a partir de 14 anos, porque é para tiro desportivo, é uma prática esportiva, né? Então, tem diferenças nessas questões. Mas para segurança, né, para quem quer ter para segurança, essa legislação, essa lei, ela é muito interessante, mas tem essa questão falha, que é do valor. Então, isso também seria interessante que fosse alterado, que a gente não tivesse um teto, mas a gente tivesse um mínimo para o valor da avaliação e que aí só pudesse cobrar acima daquilo. Tá? Então, isso seria algo que é interessante. Os grupos que eu participo de psicólogos credenciados à Polícia Federal, né, esse é um dos questionamentos mais frequentes, né, do valor da avaliação. Perfeito, professor. Sabendo que esse tema é um pouco polêmico, né? Eu gostaria de saber como que o senhor lida com toda essa responsabilidade, sim, né? Ué, bom, como que eu lido? Como que eu durmo uma noite? Como é que eu ponho a cabeça no travesseiro depois de fazer uma avaliação psicológica para alguém que quer ter arma de fogo? Eu dei o hábito? Bom, eu tenho, né, como foi lido aí no meu mini currículo, rapidamente, né, ele não corresponde a todos os cursos que eu faço. Anualmente eu faço curso, eu dou curso. Eu estou sempre aprimorando meu conhecimento. Atualmente, né, para estar à frente de uma associação, né, como diretor executivo, isso exige um mínimo, pelo menos, da minha pessoa de conhecimento em avaliação psicológica, né, para estar à frente de uma associação, né, mineira aí de avaliação e mensuração psicológica. Além disso, como eu disse, né, eu já fui professor, então, enquanto professora, e a Cícera, né, vai poder falar isso mais especificamente para vocês, a gente tem que estar aprimorando o tempo todo o nosso conhecimento. Então, o nosso conhecimento não é estanque. Isso não é só para avaliação psicológica. É para vocês que escolheram psicologia como uma profissão, né, ela é ciência e profissão porque ela produz conhecimento e ela aplica esse conhecimento. É algo que vocês vão ter que estudar para o resto da vida. Infelizmente, né, essa é uma notícia para quem não gosta de ler ou para quem não gosta de estudar, péssimo. Né? Então, você tem que gostar de ler e gostar de estudar para o resto da vida. Né? Gostar de livro tem que ser traça, realmente, né, para poder aprimorar esse conhecimento. E quanto mais você vai conhecendo, mais você vai conseguindo interligar esse conhecimento, né, as várias áreas da psicologia, psicologia de personalidade, psicopatologia, e entender, né, no processo avaliativo aquilo que você está fazendo e ter segurança naquilo que você está emitindo de resultado. Então, é isso que me garante
É claro que a gente não é perfeito, eu tenho que ter essa noção, eu não vou acertar sempre, e é por isso que eu continuo estudando, procurando conhecimento, procurando aprender mais novos instrumentos, né, e tudo mais, justamente porque eu sei que eu não sou perfeito, eu não tenho 100% de garantia. Então, a validade dos instrumentos, nenhum instrumento psicológico tem 100% de validade e fidedignidade, vocês vão ver isso com a Cissa, provavelmente, né, nas aulas aí, quando for falar de psicometria. Mas mesmo o psicólogo, né, que seria um instrumento que tem que estar mais aprimorado, mais bem validado e com fidedignidade, né, assim, quase top de linha de 100, não tem. Né? A gente tem falha, a gente é humano, a gente vai falhar, e a gente tem que ter esse conhecimento e esse entendimento. É claro que o mínimo possível de erro, né, nesse processo. Então, assim, a gente também não, né, tem que se permitir, né, na medida do possível, né, sabe, entender que a gente precisa, que a gente não está finalizado, não é o curso de psicologia que vai te dar essa capacitação, é o trabalho, é o fazer mesmo, a cada dia, a cada avaliação que você pega, você vai aprendendo um pouco mais e vai ter que pesquisar alguma coisa, algum dado, alguma coisa no teste, no instrumento, ou buscar um novo curso. Isso vai te trazendo, né, mais conhecimento e vai te dando um pouco mais de segurança para isso, né? Mas sempre vai surgir dúvida em algum teste, né, em algum processo avaliativo. Perfeito. Bom, professor, muito obrigado por essa verdadeira aula. Eu vou passar agora para a minha colega Márcia encerrar as perguntas. Obrigado. Ok. Bom dia, professor Rodrigo, Bom tudo dia. bem? Tudo já Minha pergunta é, com a pandemia do Covid-19, sofreu algumas mudanças aí no porte de arma? Você fala para avaliação ou para quem quer ter uma arma? Para avaliação, sim. A gente tem que tomar os mesmos cuidados, né, com distanciamento social, com higienização da mesma maneira. Tá? Então, as mudanças ocorreram. Existe hoje, né, as editoras têm aprimorado a questão da avaliação remota, né, à distância. Então, a Vetor Editora Mais, ela tem vários instrumentos que podem ser aplicados online. É claro que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de avaliação, porque não é mandar o link para a pessoa fazer do outro lado, lá na casa dela, porque ela pode ter assistência de alguém e aí, né, o resultado não ser confiável. Mas é a gente fazer o uso de computadores para avaliação de a pessoa, você não precisa ter toque em material de papel, nem nada. Mas é claro que existem maneiras de você minimizar, né, o contato e, é claro, a distância que a gente mantém para a aplicação, né, durante o processo avaliativo. Então, você manter o distanciamento, o uso de álcool gel, né, a pessoa entra na sala para poder fazer a avaliação, ela já tem que limpar, né, higienizar as mãos com álcool, e aí todo o material ele já é higienizado antes, lápis, caneta, essas coisas todas. Então, quando a pessoa já pega o material, ela já está com a mão higienizada, ela está usando máscara, né? A gente só tem o cuidado de depois limpar os lápis e canetas, né? Mas o material ela já tocou de forma com a mão higienizada. Então, isso já diminui muito o risco, por exemplo, para manusear um caderno de exercícios de um teste de inteligência, por exemplo, né, que vai ser reutilizado, né, porque as folhas, a maioria dos instrumentos, a folha é única. Você utilizou, ela é daquela pessoa, você faz a correção e guardou aquele protocolo. Mas os testes que tem, por exemplo, folhas que são manuseáveis, o teste de memória, por exemplo, que tem um cartão com figuras para a pessoa gravar e tudo mais, esse dá para limpar, por exemplo, passar um pano com álcool, porque ele é plastificado. Mas o caderno de inteligência, por exemplo, né, a Vetor lançou um plastificado, né, nesse momento, mas, né, não precisa, desde que você tome esses cuidados, a pessoa higienizar a mão antes para poder, né, manusear o material. Tá? Certo, Então, né, obrigada. nesse momento, é o que pode. Qual cor você escolheu aí de esmalte? Eu vou para o rosa hoje. Oh. Mais Próxima uma pergunta. perguntinha, que eu acho que todo mundo tem interesse em saber aí. O profissional da área da psicologia que se interessar em fazer os testes psicológicos aí para arma, qual que seria o valor do salário dele? Salário, a gente não trabalha com Não. salário nessa questão, é valor por avaliação.
Como eu disse, a gente tem, né, um teto máximo que a gente pode cobrar, e isso está na tabela do CFP. Então, o valor mínimo que está lá seria 311, se eu não me engano, e o valor máximo acho que é 490 e alguma coisa. Tá? Então, seria entre esses valores. Mas a gente sabe, desculpa, que isso vai variar de região. Então, você tem lugares, por exemplo, que as pessoas que vão procurar para fazer avaliação para arma de fogo, por exemplo, para defesa pessoal, são pessoas mais velhas e que moram na roça, que tem, né, tem uma rocinha pequena e quer ter uma arma, ou já tinha uma arma que herdou de família, né, que vem, e aí precisa registrar. Essa pessoa não tem uma renda muito grande. Então, isso vai variar. O psicólogo também tem que saber fazer essa variação dos valores de acordo com o público que ele está fazendo ou da região onde ele está inserido. E como eu disse, né, existem psicólogos que cobram R$ 50, né, dependendo do número de psicólogos inscritos na Polícia Federal, né, isso pode ser muito pior. Então, se você pega cidades grandes, por exemplo, Belo Horizonte tem mais de quase 200 psicólogos credenciados. A concorrência é grande. Lá eu sei que, por exemplo, existem psicólogos que cobram R$ 60, R$ 70 por avaliação. Existem psicólogos que cobram R$ 400. Então, isso vai variar, né, dependendo do psicólogo. Não tem, né, a gente tem um teto máximo, como eu disse, mas não tem um mínimo. E aí vai do psicólogo, de acordo com a experiência que ele tem, de acordo com os cursos que ele tem, porque isso vai agregando ao conhecimento, né, e a validade e fidedignidade da avaliação feita por aquele psicólogo. Então, isso acrescenta. Quanto mais congressos você faz, né, quanto mais cursos você tem um conhecimento que você vai utilizar e você vai cobrar por isso. Né, os instrumentos que você utiliza, por exemplo, você montar uma bateria, como eu falei, aí com 10 instrumentos, o valor dessa bateria, das folhas que você vai utilizar, não chega a R$ 15. Tá? O restante do valor da avaliação é pelo seu tempo disponibilizado, né, pelos custos do espaço, por exemplo, de luz, energia, né, água, essas coisas todas, né, e o seu conhecimento. Então, o valor da avaliação, né, a gente tem que levar em consideração muito mais essa questão do conhecimento, dessa responsabilidade do psicólogo, do que realmente os instrumentos. Os instrumentos, eles são caros quando a gente adquire. Quando você compra o kit pela primeira vez, que sai caro. Mas depois, né, é folha de aplicação para as respostas, que aí é reposição e sai muito mais barato, como eu disse, em torno, quando muito, R$ 15 para poder fazer uma avaliação. Então, uma média de valor seria em torno de R$ 150 a R$ 250, mais ou menos, tá? Por avaliação. E aí depende do número de avaliações que o psicólogo, né, faz, o que ele é procurado, né, o quanto ele é conhecido ou, né, as pessoas confiam no trabalho dele. Em Belo Horizonte, o que eu sei é que as pessoas cotam o preço. Então, eles ligam para todos da listagem lá, vendo quem oferece o valor menor e aí vão naquele. Correto, obrigada. De nada. Vou estar passando aí a palavra para a Juliana, para ela estar finalizando aí. Ok. Então, professor, a gente agradece imensamente o tempo, que até estourou já. Se tiver mais alguma coisa para quiser falar. Então, Rodrigo, deixa eu fazer mais uma perguntinha. Deixa, olha o Arthur. Recentemente, eu não sei se você já falou disso, prazer, cheguei um pouquinho atrasado aí, mas saiu um decreto recentemente, né, que parece que fica mais fácil para a pessoa conseguir um porte de arma. Não sei se seria exatamente. A pessoa precisava ser credenciada e agora não precisa mais, é isso? Eu falei dele, né, ele foi lançado no final de janeiro para início de fevereiro, ele só passa a valer depois de 60 dias. Então, só a partir de abril, e ele já está sendo contestado por várias frentes parlamentares lá no Congresso, na Câmara e tudo mais, para derrubá-lo. Então, ele ainda não está em validade, ele seria a partir de abril, mas é somente para as pessoas que querem praticar tiro desportivo, colecionador e caçador, que aí não precisaria ser psicólogo credenciado da Polícia Federal. Então, para essas categorias, né, se não derrubarem o decreto, passaria qualquer psicólogo, né, registrado no Conselho Regional de Psicologia poder fazer essa avaliação. Mas isso só a partir de abril, se o decreto não cair. Por enquanto, ainda são somente psicólogos credenciados da Polícia Federal. E para quem quer ter arma de fogo para segurança pessoal ou vigilante, ainda continua valendo
psicólogo credenciado da Polícia Federal. Mesmo, né, se o decreto se manter, essas pessoas que vão ter para defesa pessoal, ter a arma em casa, ou o vigilante ainda passa pelo psicólogo credenciado da Polícia Federal. Uhum. E esse credenciamento é um curso que você tem que fazer? Não. Aí você tem que fazer cursos, evidentemente, porque eles vão exigir que você apresente certificados demonstrando que você tem conhecimento dos instrumentos, tem que ter no mínimo 2 anos de formado, né, e estar registrado no Conselho Regional de Psicologia. Essas são, além de outros nada consta, por exemplo, né, nada consta que sua alma tem pecado, por exemplo. Mentira, estou brincando. Mas nada consta de processos jurídicos em âmbito nacional, estadual e municipal, e por aí afora. Tem algumas outras coisas, né? Não pode ter processo no Conselho Regional de Psicologia, vários nada consta que você tem que apresentar quando você pede o credenciamento. Entendi. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Eu acho que o pessoal já está satisfeito. Ok. Uma verdadeira aula. Precisando, estou à disposição aí. É só questão de achar horário. Mas é tranquilo. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês e com a turma de vocês. Um abraço, Cissa. Obrigado aí pela oportunidade.